Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente da República, senhor doutor Michel Temer, inaugurou algo que merece alguma reflexão. Ele disse que está aproveitando uma sugestão que foi dada a ele, e eu sei quem foi o autor da sugestão. Foi um publicitário chamado Nizam Guanais, muito conhecido. Disse que ele deveria, e ele o está fazendo, aproveitar a impopularidade para adotar as medidas amargas, segundo ele, em nome do interesse da população ou do interesse do país. E o presidente Michel Temer acreditou. E quais são as medidas amargas? Primeiro, a reforma da Previdência Social, sob a alegação de que a Previdência está insustentável. Mas a supressão de direitos, as mulheres devem ficar preocupadas, porque os direitos conquistados pelas mulheres, na reforma pretendida pelo impopular, assumido, presidente Michel Temer, golpeia trabalhadores, mas golpeia também as mulheres. Aliás, chegou a alimentar a possibilidade de fazer a reforma através de medida provisória, mesmo tratando de questões que envolvem emendas constitucionais. E um outro item, a reforma trabalhista, para que, primeiro, o acordado possa prevalecer sobre o legislado. Numa quadra da vida nacional, onde campeia o desemprego ou o subemprego, fica muito fácil colocar o trabalhador diante do seguinte dilema: você abre mão das férias remuneradas para preservar o emprego. Você abre mão do 13º salário integral, mas preserva o seu emprego. Deixa ele de dizer que os direitos dos trabalhadores foram todos ratificados na Assembleia Nacional Constituinte. Não foi um debate que vem da década de 40, não. Ou um debate que vem da era Vargas, de 30 a 45, não. O debate foi muito aprofundado na Assembleia Nacional Constituinte. E para evitar retrocessos, os direitos dos trabalhadores foram inseridos na Constituição de 5 de outubro de 88 como cláusulas pétreas. Somente uma outra Constituinte poderá alterar esses dispositivos. Não tendo saída, o que pretende o impopular assumido presidente Michel Temer? Ele pretende, então, caminhar com a proposta que vem do tucanato, para que o acordado prevaleça sobre o legislado. E o pior, ainda dizendo sobre os auspícios da criação de empregos, que este é o caminho para a criação de empregos. Aliás, pretende também acabar com a multa sobre o fundo de garantias por tempo de serviço, em caso de demissão sem justa causa. Olha,
retirar uma proteção que tem o trabalhador. Pretende mais, pretende agora caminhar também para a terceirização na atividade fim, o que vai contribuir definitivamente para a fragilização, para a pulverização da representação da classe trabalhadora. O deputado Valdec é jovem, mas certamente conhece a fase em que todos que trabalhavam na mesma empresa, qualquer que fosse a atividade, fim ou meio, todos integravam a mesma categoria profissional. Se trabalhava na administração, se trabalhava na portaria, se fosse um vigia, numa metalúrgica, era metalúrgico. Eles conseguiram, no tucanato, fazer a divisão entre a atividade fim e a atividade meio. Temos no mesmo ambiente de trabalho, várias categorias profissionais, vários patrões diferentes, fragilizando a organização sindical e a força da classe trabalhadora para lutar contra o capital. Agora pretende mais. Pretende possibilitar a terceirização na atividade fim. Então eu quero desta tribuna, senhor presidente, primeiro, mandar um abraço para o senador Paulo Paim, que tem lá no Senado Federal lutado bravamente para impedir que os trabalhadores sejam golpeados. E que possamos daqui manifestar apoio à iniciativa do senador Paulo Paim em relação a uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Previdência Social, que eles querem dizer que a Previdência é deficitária. Eu quero dizer que participei da elaboração do plano de benefícios e custeio da Previdência, quando deputado federal. E sei, e não tenho dúvidas, de que a Previdência Social não é deficitária. Uma CPI vai investigar e vai concluir. Me lembro que recebemos na época de elaboração da Constituição e na época da elaboração do plano de benefícios e custeio da Previdência, informações que diziam o seguinte: o trabalhador que se aposenta por tempo de serviço vivia na época 3 anos, média, se aposentava por tempo de serviço, vivia em média 3 anos, a demonstrar claramente, quando tratam da questão da idade, 65 anos, mas qual é a parcela da população que vive mais de 65 anos? Qual é a parcela da população que eleva a média de idade? É preciso conhecer esses dados, para que não haja um tratamento aparentemente justo, mas que, na verdade, vai causar grave prejuízo à classe trabalhadora, aqueles que são os menos remunerados. Imaginar que, quando falam, né, que o salário mínimo não pode acompanhar determinados índices, de cada 100 que trabalham, 75 recebem de 0 a 2 salários mínimos. É a remuneração da classe trabalhadora. Então, senhor presidente, vem a esta tribuna para dizer que o impopular assumido presidente Temer está tentando dizer que quer salvar o estado do Rio de Janeiro, governado também pelo impopular Pezão, que, não querendo adotar as saídas que alcancem os sonegadores, saídas que cobrem a dívida ativa, saídas em relação à sonegação, as saídas estão aí, mas um impopular tem que acabar de massacrar com o servidor público e com o serviço público. E por último, para encerrar, vem uma entrevista hoje no jornal O Globo, uma entrevista dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que simultaneamente preside o Tribunal Superior Eleitoral. Sua Excelência é um defensor intransigente da contribuição de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais. E agora ele se agarra
no seguinte argumento, que o Caixa 2 representa uma contribuição muito maior do que a contribuição que pode ser declarada. E ele teme, olha, veja só, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que pediu vistas em abril de 2014, pediu vistas, quando a decisão já estava tomada, que pessoa jurídica não poderia contribuir para as campanhas eleitorais, permaneceu com o pedido de vistas até o ano seguinte, até 2015, agora, despudoradamente, e essa entrevista só poderia ter sido dada no jornal O Globo, que também defende claramente a contribuição de pessoa jurídica, sem qualquer referência às eleições municipais do ano passado. Nenhuma referência. O ministro Gilmar Mendes deveria, ao dar uma entrevista sobre contribuição para a campanha eleitoral, ele deveria explicar por que ele pediu vistas e não entregou o voto, porque a decisão já estava tomada, impossibilitando a contribuição de pessoa jurídica na eleição de 2014. Então, senhor presidente, eu vejo, quando falam assim, em organização criminosa, onde está essa organização criminosa? Esta organização criminosa está sutilmente para alguns e sem tanta visibilidade, mas tendo seus integrantes, tentando conduzir os destinos do país de modo a atacar de vez aquilo que ainda resta de direitos, principalmente para a classe trabalhadora e para o restante da população. Muito obrigado, senhor.